Por dentro da questão, Nós estamos aqui hoje entrevistando o professor José Marcelino, que vai se apresentar. E a nossa discussão continua sendo sobre a questão da privatização da educação pública, da transferência de recursos de dinheiro público carimbado para a educação e que, ao invés de estar a serviço de melhorar a qualidade do atendimento das crianças, estão a serviço de troca de favores políticos ou de enriquecimento de determinados setores do poder econômico. Muito bem, eu sou o José Marcelino, professor titular da USP, aposentado, mas ainda atuando na pós-graduação, e também um sitiante. Hoje moro aqui num sítio na divisa de Minas Gerais, aqui perto de Monte Santo de Minas, aqui. Essa região bonita aqui, é um prazer estar aqui para falar com vocês. Já morei aí em BH também, fiz uma parte da minha formação na Federal de Minas, militei aí na década de 70 e sempre acho a luta dos trabalhadores da educação de Minas uma luta diferenciada, né? Tem uma marca importante. Essa ideia, de um lado, a ideia, né, que eu sei que não é do municipal, mas da UT, são todos trabalhadores da educação, né? Não é separar em categorias, né, mas buscar a união. E também essa marca, né, que infelizmente parece que está mudando, mas que em Minas, em Belo Horizonte, desculpe, na rede municipal, escola era lugar de professor, né? Então, as principais atividades eram os professores que estavam ali em interação com os alunos, né? Infelizmente, essas lógicas que temos vivendo, né? Estamos vivendo de terceirizações, privatizações, né? Estão matando algo que não se justifica, né? Particularmente para BH, que, como vamos tentar mostrar, é uma capital que tem recursos. Quer dizer, então, Belo Horizonte tem condições de fazer uma educação pública estatal de qualidade para todas as crianças do município. Eu acho que é muito importante, como eu estava dizendo na introdução, esse debate sobre transferência de recursos da educação. Nós temos uma conquista histórica, no meu ponto de vista, que é ainda ter a vinculação de receita para a educação, né? E que não é à toa que vira e mexe alguém fica tentando acabar com isso. Mas, apesar de ter a vinculação de receita, acaba que essa receita vinculada, uma parte dela é transferida para instituições, para esse processo de parcerização e de privatização. E a parcerização ela tem tido esses problemas, além da transferência de receita, também um estranhamento ideológico, né? Um elemento ideológico e pedagógico estranho à educação pública, que acaba entrando, né, no que seria o ambiente público, laico, estatal. Você podia falar para a gente um pouquinho sobre esse tema? Isso, quer dizer, o Brasil, uma das características, né, do nosso sistema de financiamento da educação é a garantia de um percentual mínimo da arrecadação de impostos para o que nós chamamos de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, isso foi introduzido em 34, aí veio o golpe de Vargas, né? Estado Novo caiu, aí na Constituição de 46 foi reintroduzido, veio o golpe militar de 64, derrubou, e finalmente, né, com a emenda Calmon, em 83 foi restabelecido e hoje está na nossa Constituição de 88, ou seja, 25% daquilo, né, que os moradores de BH pagam de PTU, de ISS, né, e também aqueles impostos estaduais, como IPVA, o próprio ICMS, um quarto tem que ir para a educação, né? Uma outra conquista importante foi a política de fundos, que permite uma certa redistribuição de recursos, né? Para BH ela não altera muito, porque BH já tem uma arrecadação própria muito grande, né? Para vocês terem uma ideia, mais de 70% dos municípios brasileiros devem se desenvolver sua educação basicamente com o dinheiro do Fundeb. Mas Belo Horizonte, o Fundeb representa menos da metade do seu gasto com a educação. Por quê? Porque a arrecadação própria, que a gente chama, que é exatamente o IPTU, o ISS, né, e o ITBI, eles não entram na cesta do Fundeb, mas 25% tem que ir para a educação. Né? Então, eu fiz uma conta meio apressada aqui, com dados de 2025, e BH tem mais ou menos R$ 1.800 por mês por estudante.
Ou seja, quando eu comparo com uma escola privada de elite, é muito mais do que isso. Mas, por outro lado, a gente percebe que dá para ter uma educação daquilo que a gente chama de custo-qualidade. Né? Para isso tem que priorizar. E, infelizmente, aí deu um pouco de volta, né, Vanessa? Pega o seu tema. Cada vez mais o que a gente tem visto é um lobby do setor privado para pegar os recursos públicos, né? Tem uma cláusula na Constituição que é muito importante, que é o 213, né, que diz que recurso público é para a escola pública. Isso só pode ir para a escola privada de forma excepcional e quando houver falta de vagas. Né? Só que a gente sabe que não é isso que está acontecendo. Né? Depois vamos aprofundar um pouquinho. E além disso, quer dizer, então a gente tem dois problemas. Um que são os convênios, né? E eles têm uma tradição, infelizmente, nas creches. Né? Em BH, para cada aluno que vai numa creche da prefeitura, eu tenho mais de um, né, numa creche conveniada. Que a gente sabe que os salários são piores, né? Elas são suscetíveis de nepotismo político, né? Porque não há concurso para os professores, né? Em Ribeirão Preto, por exemplo, muito vereador indicava professor de creche conveniada. Né? Em São Paulo a gente tem denúncias que são capitais, é uma capital também com muito convênio da máfia das creches, né? Então é o PCC envolvido. Por quê? Porque não há mecanismo de controle público estatal. Então esse é um problema. E além desse, nós temos as terceirizações, mas vamos falando por partes, né? Senão eu não paro de falar. Thalita, tem uma pergunta aí para fazer? Sim. Professor José Marcelino, no caso de Belo Horizonte, a gente tem denunciado, né, aqui pelo Sindirrede, que a política, essa política da prefeitura vem deslocando, né, progressivamente ao longo dos anos, tanto o recurso quanto a organização da escola, para fundos privatizantes, né, agora mais recentemente com essa questão das OSCs. Na sua avaliação, como que essa situação foi sendo ampliada de forma que, ao invés de ser uma exceção, igual você citou na questão anterior, isso acaba virando uma regra, e grande parte hoje do recurso público, e principalmente no caso de Belo Horizonte, vai sendo transferido para a iniciativa privada? Então, o argumento, né, que historicamente se utilizava, principalmente no caso das creches, é que o poder público não tinha condições, né, não conseguia atender as metas do Plano Nacional de Educação, e aí uma boa notícia para BH, né? BH atinge, pelo menos o dado que eu observei, atinge 50% de 0 a 3, né? Mas atinge dessa forma, né? A meu ver, inadequada, porque você está criando dois tipos de criança, né? A que vai numa creche municipal e a que vai numa creche conveniada, né? E por que que não se justifica? Porque, por exemplo, se fosse uma questão de falta de recursos, né? Ah, eu preciso ampliar e não tem recurso. Mas quando a gente analisa no Brasil, os municípios pequenos, mais pobres, oferecem diretamente creche. Ora, se os municípios mais pobres oferecem diretamente creche, por que que os mais ricos não o fazem? Então não há justificativa financeira, né, para a prefeitura de Ribeirão não deixar de oferecer um atendimento em instituições próprias. Então, o que motiva, na verdade, é, de um lado, o interesse privado. Né? O setor privado ele não tem mais onde crescer no campo privado. Então, ele olha para a educação, né, e vê ali como uma fonte de lucro. Né? Então, o que é uma terceirização? Né? Eu estou passando para um setor privado lucrativo uma atividade que antes era feita diretamente pelo setor público. Onde eu perco nesse processo? Há uma perda do ponto de vista da seleção dessas pessoas, né? Há um segundo elemento que é a remuneração e há um espaço gigantesco, e aí, Thalita, é o outro lado também, né? A gente está vendo a questão do Banco Master, que é a corrupção. Porque qualquer contrato de terceirização são contratos milionários. Quer dizer, eu diria que em BH são bilionários, porque Belo Horizonte gasta quase 4 bilhões por ano com educação. Então,
E nós acompanhamos, eu fui presidente do Conselho Municipal de Educação de Ribeirão Preto, então você vai na licitação de ônibus. Aí, na foto, são ônibus novos, confortáveis. Aí a empresa vence a licitação. Aí, a hora que você vai ver que ônibus está sendo oferecido, são aqueles ônibus precários, né? Eu lembro também de uma denúncia em São Paulo que na licitação é aquele ovo, né, para alimentação escolar, é aquele ovo grande de galinha feliz, como se diz, né? Galinha que é criada solta, como eu que moro no sítio aqui e tenho esse privilégio de poder comer um ovo de galinha feliz. E a hora que você vai lá na escola, é aquele ovo de codorna. Então, quer dizer, a lógica do sistema não está nem um pouco preocupada com a qualidade e ela é motivada essencialmente pelo interesse de lucro das instituições privadas que fornecem alimentação escolar, vigilância, né? E todo limpeza, quer dizer, a gente sabe que são, e na verdade são praticamente máfias, né? Quer dizer, elas vão virando corporações. Nos Estados Unidos também começou, que era o esquema de charter school, e eles vão virando quase que corporações que vão dominando. Quer dizer, aqui em Ribeirão Preto, para você ter uma ideia, a prefeita acabou presa, porque tinha uma mega empresa que prestava todo tipo de serviço para a prefeitura. E ali se mostrou corrupção de vereador, se mostrou indicação de funcionários. Quem é o funcionário da limpeza que vai lá para a escola? Quem consegue controlar que aquele funcionário não tem algum vínculo político-partidário, né? Com algum vereador? Então, quer dizer, você pega algo que foi feita toda uma legislação para garantir transparência, para garantir qualidade, e você some com tudo isso, né? Sob a lógica de que o privado é mais eficiente. Ora, estamos vendo aí o Banco Master, né? Onde está essa eficiência do setor privado? Quantas empresas privadas, né? Tentem pensar 20 anos atrás, as grandes empresas, né? De ônibus, eu lembro, a mudança era Lusitana, cadê a Lusitana? Geladeira era Frigidaire, cadê a Frigidaire? Quer dizer, há um mito de que o privado é mais eficiente do que o público, né? Isso é um mito, né? A escola pública está aí desde que foi criada, né? E ela pode ser fiscalizada. O privado é isso, né? Ele desaparece, a empresa muda, de repente muda de CNPJ. Às vezes você está contratando a mesma empresa, o mesmo grupo que está por trás, que ganhou a licitação passada, não cumpriu o que constava na licitação e acaba ganhando uma nova com outro nome de fantasia, com outro CNPJ, né? E talvez já falei muito, mas eu acho que tem uma última questão que é muito alegada, que é a lei de responsabilidade fiscal, né? Esse é um argumento que se usa muito. Ah, não, o problema é que eu não posso mais contratar pessoal porque eu já estou lá no limite prudencial, né? Eu até estourei. Isso aí também é um mito, né, gente? Por que que é um mito? Porque quando você lê a lei de responsabilidade fiscal, o terceirizado entra como pessoal. Percebe? Então, só que aí vem a mutreta. Aí onde estão os órgãos de controle? Aí os órgãos de controle fazem vista grossa, entendeu? Então, aquele pessoal terceirizado, ele tinha que entrar na conta do total de pessoal, mas não entra. Então, quer dizer, então é um conjunto de fatores que são basicamente vinculados à lógica do lucro, né? E de eventuais interesses aí não muito confessáveis de agentes públicos, né? Porque infelizmente a gente sabe que as grandes concorrências, as grandes licitações estão ligadas a financiamento de campanha, né? A gente anda os pedágios do Minas não tinha pedágio, agora está cheio de pedágio. A mesma estrada que eu andava de pista simples, hoje tem um pedágio de R$ 15. Quer dizer, e é a mesma pista, né? Então, quer dizer, é óbvio que por trás aí nós temos interesses de financiamento de campanha, né? Então, é claro que não estamos denunciando aqui, não temos dados para denunciar fulano ou ciclano, mas o que importa é que essas condições, né, que envolvem terceirização e privatização, elas naturalmente induzem a processos que acabam gerando corrupção.
Não, olha só, eu acho que isso é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo nos entender, né? Primeiro, existe uma coisa que é muito clara, né? A empresa de transporte, né, que você citou aqui, por exemplo. A empresa de transporte é privatizada há não sei quantos anos, né? Porque a gente tem uma concessão pública, né? O povo até esqueceu que transporte é um serviço público. A empresa de transporte, a prefeitura transfere dinheiro para ela, subsídios. A prefeitura de Belo Horizonte tem um fenômeno, foi a rubrica que mais cresceu em termos de gasto público, foi com o transporte, porque quanto aumentou os subsídios. As pessoas olham e veem, tem uma lógica, está tendo lucro. Mas quando chega às OSCs, a turma fala, mas não estou vendo lucro aí. Onde é que está o lucro, gente? Está nisso que o professor falou. O lucro está, ele vem de diversas formas. Ele às vezes é um lucro direto do que se ganha na empresa e às vezes ele é um lucro indireto, em troca de favores, em benefício. O que mais tem aqui em Belo Horizonte são OSCs de vereador, ou que estão sustentadas pelo vereador. O prefeito é um exemplo disso. Ele fez toda a propaganda dele dizendo que ele é bacana demais. Bacana demais é o nome da OSC que ele tinha quando ele era vereador, que sustentava a eleição dele, e essa OSC, pasmem, tinha contratos com a Secretaria de Educação e recebia dinheiro de educação para se bancar. Então, claro, toda OSC é safada? Não. Nós conhecemos algumas, e muitas pessoas conhecem, que às vezes cumprem uma função social, né? Cobrem o buraco do Estado, né? O que o Estado deveria fazer e a OSC não faz. Mas essa é a nossa preocupação, né? Então é importante que as famílias entendam isso. Que a nossa preocupação é essa, porque não pode ser que o dinheiro público da educação, que os nossos filhos virem moedas de troca de favor, né? Então, esse é um elemento muito importante que eu queria reforçar o que o professor falou. Você vê, e no Rio de Janeiro, são raros, que a coisa aparece com mais clareza, né? Aparece muito a ligação com as milícias e isso envolvendo o que está dentro da escola. Mas outra coisa que nos preocupa bastante, além da transferência de recursos, é essa coisa do fazer pedagógico. É transferir a autonomia que tem dentro é transferir a obrigatoriedade, a responsabilidade, que são trabalhadores concursados, formados, que têm uma habilitação mínima e que estão diretamente dentro do espaço pedagógico, transferir essa responsabilidade para um outro núcleo, né? E o que isso pode representar? Eu acho que esse também é um elemento importante a ser discutido. O que você Muito acha, bem. professor? Não, com certeza, né? E só vou retomar rapidamente só a discussão das OSCs, porque é importante a população ter clareza que houve uma mudança, né? Até uns 10 anos atrás, né, quem eram as creches filantrópicas? Geralmente eram pessoas abnegadas, né, ou ligadas a grupos religiosos, e aquilo tinha todo um trabalho voluntário. Com a mudança da legislação, né, que viraram essas famosas OSCs, na verdade, embora do ponto de vista legal elas não possam ter lucro, elas funcionam como empresas. Então, de que forma aparece o lucro? No salário das pessoas, que enquanto OSC elas não podem ser remuneradas, mas a hora que eles viram diretores, secretários das escolas, né, dessas escolas conveniadas, na prática, né, você está criando o chamado terceiro setor, né, que é algo que exatamente escapa, né, e escapa nesse aspecto que você trouxe, Vanessa, que é um elemento central, porque o que diz a lei? A lei diz que, a lei que eu estou dizendo é a LDB, né? Toda escola tem que implementar o seu projeto pedagógico. O projeto pedagógico é a cara da escola. E por isso, a quem cabe elaborar e implementar? O conselho de escola. Quem está no conselho de escola? Os professores, diretor, coordenador, pais e estudantes, né? E além disso, representação da comunidade, que agora é uma exigência também que tem que ter. Então, quer dizer, como é que você pode terceirizar, né, para uma, por exemplo, nós temos hoje a Lehman, né? Quer dizer, o
O Jorge Paulo Lemann, ele é um investidor privado, né, envolvido na quebra das Americanas, né, que todo mundo viu, quer dizer, então não é um... onde está essa eficiência privada, né, que se tanto fala, né? Eu mesmo me lembro das Americanas aí quando eu morava em BH, né? Quer dizer, foi o grupo Lehman que quebrou as Americanas. Mas é esse grupo que hoje, no Brasil inteiro, fica definindo o que deve ser feito em educação, né? Quando você contrata, né, parece que aí vocês estão com essa questão, na área das crianças com deficiência, você terceiriza também o planejamento desse atendimento, você está descumprindo a lei, está descumprindo a Constituição. Porque não pode vir alguém de fora e dizer para a escola como é que deve ser o projeto pedagógico. O projeto pedagógico é da escola, né? A lei garante isso. E tem que ser. Por que tem que ser da escola? Porque cada escola é única. Todos nós fomos alunos, né? E vocês que estão me entrevistando, professores. Quer dizer, vocês sabem que uma escola, às vezes eu atravesso a rua, muda a comunidade, né? Muda o perfil. Então não tem jeito, quer dizer, com escola não dá para me baixar uma apostila e mandar todo mundo seguir aquilo, porque vai dar errado, né? A gente é curioso no Brasil, é porque sempre se cita muito a Finlândia, né? Pelas boas notas da Finlândia, né? Aí não se fala que Finlândia e Coreia gasta 3 vezes mais por aluno que o Brasil. Isso ninguém fala, né? Porque essa turma da Lema adora dizer que o dinheiro é suficiente. A educação não precisa mais de dinheiro. Só que a escola que o filho do Lema estuda, agora já é o neto, né? A mensalidade dessa escola é o que se gasta em um ano com o aluno da escola pública, né? Mas quando eu olho a Finlândia, por exemplo, o que eu vou ver? Eu vou ver exatamente esse respeito à diversidade, né? Isso é fundamental. Uma escola de periferia, ela tem que ter uma relação diferente, não é que ela tem que ser pior, pelo contrário. Na escola de periferia, o que eu tenho? Eu tenho que trazer a experiência da comunidade para dentro da escola, eu tenho que ter professores mais experientes, ou seja, eu tenho que ter um conjunto de estratégias, né, para que aquela escola funcione, para que aquela escola ensine. E hoje, infelizmente, a gente vive a lógica da privatização, né? Então é nota. Quer dizer, como é que eu posso pedir que uma escola que os pais, né, das crianças geralmente só tem o ensino fundamental completo, vai ter o mesmo desempenho de uma escola pública ou privada de crianças de classe média, né? E quando eu estabeleço que a nota é que vai definir se o professor vai ganhar bônus, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando daquelas escolas que mais precisam de bons professores, os melhores professores. Porque eles sabem que aquelas escolas não têm como melhorar a nota do dia para a noite. Porque eu melhoro nota, gente. É um projeto de vida. Uma escola, por isso que uma escola tem que ter um projeto de longo prazo. As experiências que mostram escolas que dão certo são experiências de anos. Por isso eu tenho que ter uma equipe estável, eu não posso ter gente terceirizada que todo ano muda, né? Vocês ainda conseguem ter professores efetivos, isso é fundamental. Mas escola não é só professor, né? Quem conhece o aluno pelo nome é a merendeira, né? É o funcionário ali que fica na portaria. Quer dizer, e se eu mudo esse profissional todo ano, porque para a empresa privada é demitir todo ano para gastar menos, né? Como é que eu vou criar um projeto pedagógico, né? Não adianta, aí não adianta entrar com a apostila, né? Então é um pouco isso que a gente vive, né? E aí todo ano sai o ranking de notas e aí sempre, né, denunciando as escolas que são as escolas exatamente das crianças mais pobres e que deveriam ser melhor tratadas e pela lógica da política são as piores tratadas, né? Passar para a Carol aqui, que ela tem uma pergunta, mas uma observação interessante, né? Na Finlândia, é muito mais de 3 vezes ou 5 vezes que o Brasil gasta com a criança, porque lá também existe uma outra estrutura familiar em que a família também tem uma complementação, que no Sim, caso do Brasil, a escola tem que complementar tudo, né? Mas eu vou sim, passar aqui para a Carol. tá. Não, é interessante, professor, porque você traz uma questão, né, que as escolas de periferia são aquelas que precisavam ter mais investimentos, as que mais vulneráveis deveriam ter mais dinheiro e acabam tendo menos, né? E a atual secretária, na contramão da história da rede municipal,
ela está mudando a remuneração das direções de escola, atrelando a desempenho da escola. Então, a partir do ano que vem, o salário do diretor, né, o que a gente chama aqui de gratificação por dedicação exclusiva, né, um adicional que o diretor recebe para ser diretor de escola, ele vai estar atrelado ao desempenho da escola nas avaliações de desempenho, nas avaliações de larga escala, porque há um entendimento de que se a escola não está sendo efetiva, então o diretor tem que receber menos, e não o contrário, né? Então, vai na mesma linha de tudo aquilo que a gente vê como políticas macros, de que tem uma recessão no país, então vamos congelar ou cortar as verbas da saúde e da educação, que é o que mais a população precisa, é de lá que a gente tira, mas não de outros espaços, né? Então, e aí fica essa ideia, né, de que educação é gasto e não investimento. Então, o salário do diretor é gasto e não investimento. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Quer dizer, é o modelo que vem muito dos Estados Unidos, né? E agora sempre eles falam muito a ideia do Ceará, né? Quer dizer, então, para dar dinheiro tem que dar resultado. Quer dizer, mais ou menos aquela coisa da lógica privada, que é falsa também, porque o setor privado, a lógica dele é lucro. Então, se ele vende, nós vimos o que aconteceu com a Vale do Rio Doce, né? Quer dizer, matou o Rio Doce, né? Saiu do nome e aproveitou para tirar o Rio Doce do nome da Vale e mataram o Rio, né? A gente está vendo a privatização na área da saúde, porque não é que o setor privado ele associa produto, ele quer lucro. E para produzir lucro, o que o setor privado tem que fazer? Ele poderia fazer uma coisa no sentido de melhorar as condições de trabalho, mas não. Ele corta custo. Essa é a lógica do setor privado, né, para gerar. E aí copia-se um pouco esse modelo que é assim, não, para ter dinheiro é a lógica da cenoura, né? Tem que ter uma cenoura para. Então, a cenoura é o bônus salarial, né? E o que a experiência mostra, né? A experiência tem um livro muito interessante da Diane Havit sobre os Estados Unidos, né? Aquela vida e morte do grande sonho americano, da escola americana, né? Que ela mostra isso, quer dizer, a hora que eu vinculo o financiamento, a remuneração, a nota em provas padronizadas, né? No caso do Brasil, a gente tem a prova Brasil, Belo Horizonte, se bobear, deve ter uma prova BH, porque eles adoram, né? E tem muita empresa que ganha fazendo provas, né? São empresas privadas que fazem essas provas, né? O Enem, tudo é empresa privada, viu, gente? Que ganha muito dinheiro com isso. Mas o que mostrou o que a experiência americana mostra? Quando você vincula isso, você gera três coisas basicamente, né? Ou duas, vamos dizer assim. O primeiro é transformar a escola num cursinho. Então, é preparar os meninos desde que entram para fazer prova, que é o que o Ceará faz, né? A segunda consequência disso é que você empobrece a formação das crianças. Por quê? Porque as provas são de português e matemática. Então você deixa de dar geografia, deixa de dar história, deixa de dar ciências, né? Como se as crianças não aprendessem português, né? E matemática com esses outros conteúdos. Mas é tão burro o sistema que o que você tem realmente. Então, quando você olha os currículos, não sei se isso já chegou em BH, mas vai chegar, você vai diminuindo nos anos iniciais a parte dedicada a esses conteúdos e tasca português e matemática nas coitadas das crianças. E quem que aguenta tanto português e matemática, né? O segundo elemento aí que também a gente tem é o elemento da fraude, né? Por quê? Porque não é simples, como eu disse, para vocês terem uma ideia, quem nos ouve, 70% da nota em uma prova, 70%, é explicada pela escolaridade dos pais. Então, a escola particular tira a nota maior no Enem, não é porque ela é melhor que a pública, é porque elas têm crianças cujos pais têm maior escolaridade e automaticamente têm mais nota. O próprio Chico Soares aí de BH já fez estudos mostrando escolas particulares que ensinam, a nota dela é muito aquém daquilo que poderia ser considerando o tipo de aluno que frequenta aquela escola, ou seja, ela piora o aluno, né? Então, ou seja, como 70%
da nota vem de fatores extraescolares, então é muito difícil eu melhorar a nota de um dia para outro. Então aí eu acabo gerando fraude. Uma fraude é essa que eu falei, que é preparar para a prova. Isso é fraude. Isso não é ensinar, né? Preparar para a prova não é ensinar, não é educar. Então isso é um tipo de fraude. Mas tem outras. Uma muito comum é o quê? É dar um jeito de ficar livre daquelas crianças com maior dificuldade, né? Das crianças com deficiência, das crianças. Porque o professor sabe quem vai bem na prova. Então é aquela velha história: ô Joãozinho, amanhã você não precisa vir, não. O Joãozinho já não estava muito animado para ir na escola mesmo, ele fica feliz, né? Aí eles tentam controlar a frequência. Mas é isso, percebe? É uma malandragem gerando outras, mas a malandragem parte é do poder público. Quer dizer, então, outra questão também, quer dizer, as escolas vão se segregando. Então, no mesmo bairro aí, você tem aquela escola que as famílias escolhem. Tem aquela escola que sempre vai ter nota melhor, porque ela seleciona, né? Agora inventaram as escolas militares, essa coisa criminosa, né? Quer dizer, gente, militar não dá conta de segurança no Brasil, como é que vai mexer com escola? Para eles é ótimo, né? É um bico, eles vivem de bico, mais um bico. Agora, isso é matar a escola, isso é matar, né? Eles não dão conta da segurança pública. Para eles é uma delícia, né? Ficar vigiando criança em escola, tem que ir para periferia, tem que, quer dizer, os problemas são mais complexos, mas obviamente. E aí, o que que acontece? Eles vão selecionando as crianças que vão para essas escolas militares. E aí, obviamente, vai ter nota mais alta, mas não porque a escola é melhor, é porque ela selecionou na entrada, né? A gente sabe de várias estratégias de diretores que a mãe chega, ela fala, não tem vaga, né? Porque sabe que vai dar problema. E essa linha, infelizmente, da secretária só vai reforçar isso. Quer dizer, em vez de tratar desigualmente os desiguais, ela tenta pôr uma régua única que, na verdade, vai punir os que já são historicamente punidos, né? Porque a gente sabe que nas escolas de periferia os professores dão um jeito de sair logo, quer dizer, então eu tinha que criar políticas exatamente de estabilizar, né? Dar uma casa, por exemplo, oferece casas anexas às escolas para quem vai dar aula na periferia, para a pessoa envolver na comunidade, quer dizer, dá para pensar políticas, né? Mas se vai pelo caminho mais simples, né? Infelizmente no Brasil hoje o debate está muito empobrecido. Professor Zé, além dessa questão que a Carol trouxe de bonificação para as direções escolares, a Secretaria Municipal também adotou uma outra política que foi vincular o famoso abono do Fundeb, né, que a gente sabe dos problemas que tem, que se tornou uma política, infelizmente, no Brasil inteiro. A Secretaria decidiu também vincular esse abono também ao VAR, caso a Prefeitura de Belo Horizonte, a rede, receba, porque nos últimos anos a rede não recebeu esse valor, e aí a secretária disse que se recebesse esse valor, faria o repasse desse valor em forma de abono. A gente sabe dos problemas, né, dessa política de bonificação, do problema dessas políticas de vincular o cumprimento de metas o pagamento. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre os problemas e as implicações dessa vinculação de metas ao salário, como que isso precariza o trabalho do professor, desvaloriza o plano de carreira e torna a rede ainda mais precarizada. Primeiro eu tenho, sempre são assim, as malandragens, né? Quer dizer, no Fundeb, né? Antigamente era 60%, agora 70% tem que ir para os profissionais da educação. Quer dizer, a ideia era exatamente dar uma prioridade, né, para a remuneração, o que na verdade 70 não é prioridade, porque se gasta mais de 80 com o pessoal, mas digamos o seguinte, né, tinha uma sinalização. Só que o que acontece? Os prefeitos, os governadores, eles acabam no mês a mês, eles não cumprem os 70%. Então aí chega no fim do ano, eles têm que acertar a conta, porque às vezes eles gastaram 60 e tem que ser 70. Aí ele pega esse dinheiro, que na verdade é um dinheiro que já é dos professores por lei,
Ele é obrigado a dar isso. E transforma numa benesse, né? Ah, é o abono do Fundeb, como se o prefeito estivesse dando algo a mais, estivesse vendo algo. Aí não. Então, esse é o primeiro absurdo. O segundo é esse que você trouxe. Aí, ah, não, mas para ganhar esse dinheiro que já é seu, aí você não pode ter tantas faltas, né? Aí você não pode ir no médico. Aí você tem que. Aí teus alunos têm que tirar, aumentar a nota, né? Mas ninguém vai lá ver as condições objetivas das escolas. E a burrice também, no caso do VAR, é burrice. Por quê? Metade do VAR está vinculado a aumentar o atendimento. Então, se o prefeito quer ganhar o VAR, metade dele vem de ampliação de atendimento. E, por exemplo, eu olhei no caso de pré-escola, Ribeirão Preto, desculpa, BH ainda tem quase 3.500 crianças de 4 e 5 fora da escola. Né? Belo Horizonte não atingiu a universalização que é obrigatória. Né? Então, primeiro, tem que fazer isso. Se ele quer ganhar o VAR, ele tem que ampliar a matrícula, porque metade do VAR é ampliação de matrícula. A outra metade é melhoria de aprendizado com redução de desigualdade. Quer dizer, se eu premiar aqueles que já aumentaram, automaticamente eles não vai ser difícil aumentar mais, né, gente? Porque se eu já aumentei, então é burra a política também, porque ele teria que investir exatamente naqueles que não aumentaram, para, quer dizer, mesmo com equívoco, né, de entrar nessa lógica de aumentar, mas até dentro da, se eu quero fazer um pensamento de caixinha, né, de planilha, eu deveria investir exatamente onde está pior, como já discutimos aqui. Porque aí sim eu vou conseguir melhorar os indicadores de BH como um todo e vou ganhar o VAR. Mas como a gente já comentou, a lógica que está por trás disso, ela gera fraude, ela gera doença docente, né? Então nós temos aí a famosa síndrome de burnout, né? Que é o professor, aí aumenta as internações porque a pessoa não dorme, né? Então é aquilo, o diretor vira um feitor, né? Ele deixa de ser alguém que coordena um trabalho coletivo e passa a ser tua turma não tá boa, hein? Tua turma não tá boa, precisa melhorar a nota. Então, quer dizer, isso, e educação não funciona assim, né? Educação é trabalho coletivo. Eu dou um exemplo que não é dos melhores, mas assim, não adianta você montar um time de futebol só de craque. Se não tiver conjunto, ele perde. Né? Quantas Copas nós perdemos aí com timaços? Educação é equipe. E para ter equipe, não posso ter lógica de competição. Né? Eu não posso ter escola competindo com escola. Essa coisa da lógica privada, né? Que eles falam, o setor privado funciona bem porque tem competição. Gente, que competição tem no setor privado? Eu tenho 6 empresas de automóvel no mundo, fabricantes, né? Eu descobri esses dias que uma fábrica só, a Stellantis, ela tem a Jeep, a Fiat, a Citroën, a Ram, que aquelas caminhonetes quase passam em cima da gente, a Opel. Uma fábrica, na verdade, concentra. Na verdade, não é uma fábrica, né, gente? São grupos de investimento. O Jorge Paulo Lemann, que eu já falei aí, com a Embev, né, que nem é brasileira mais, porque ele entregou para os belgas, eles dominam 80% do mercado de cerveja do mundo. Então, como é que alguém acha que tem competição no setor privado? Se tem um lugar que não tem competição, é no setor privado. Tem ali na venda da esquina. Mas onde a economia gira mesmo, não tem. O setor privado se une, né, para tirar dinheiro do Estado, né, para fazer guerra, né, que é o que nós estamos vendo nesse mundo. Para onde está indo? Quem que fomenta essas guerras? São as indústrias bélicas, né? São elas que estão lucrando com isso. Né? Eles disputam um engolindo os outros, né? E aí o mais forte engole o mais novo, o médio, que vão fazendo grandes conglomerados e se juntando para oprimir o trabalhador. Essa é a grande verdade. Mas é isso, né? Nosso tempo aqui está acabando, professor. Queria agradecer muito a sua presença aqui e dizer com as pessoas que essa questão do VAR, gente, nós vamos voltar em outros momentos, né? VAR significa valor aluno ano resultado, não é isso? Valor aluno Não, resultado? é pior, É. viu, Vanessa? É uma sigla. Isso é o que o setor do mercado chama. É uma sigla que não tem nome. Se você olhar na Constituição, né, não Ela tem não escrito. significa Foi nada. tão mal feito o VAR que você pode olhar lá na Constituição. Isso aí inventaram esse nome, o povo do mercado. Aí tem gente que fala que é redução de desigualdade, que seria, né? Mas ela foi feita
Então, de afogadilho, para você ter uma ideia, que se você entrar na Constituição, você tem o VAAT, que tem o nome correspondente, o VAAF, e o VAR não tem nome. Só tem Pior VAR. ainda, né? Pior Isso é ainda. pior, é uma enganação. E é importante as pessoas entenderem, gente, que esse negócio do VAR é tão grave porque ele tem elementos sociais, considerando que teoricamente era para melhorar, mas na verdade ele pune as escolas que estão nas regiões mais periféricas, literalmente, porque considera frequência, considera uma série de elementos, inclusive raciais, e não para a escola ganhar mais dinheiro, mas para ela ter menos recurso e não mais recurso. Porque se ela não tem, não atinge determinados fatores de comprometimento das crianças, elas têm menos recursos. E quanto mais na periferia, mais difícil conseguir esses elementos, né? Então, tudo isso são questões importantes. Bom, gente, a gente agradece mais uma vez o professor Marcelino. Esses assuntos nunca conseguem se acabar num único programa, né? A gente precisa, de fato, discutir isso mais a fundo, porque o problema dos recursos da educação e de onde eles são investidos não é um problema de professor. É um problema de quem defende a escola pública e de quem precisa da escola pública para que seus filhos estudem.